Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Bem-vindos ao Café com Luxpert, o podcast que transforma a sua visão do turismo de luxo. Um gole de cada vez. Hoje vamos falar sobre o assunto que pode dividir opiniões entre os agentes de viagem: organização. Tem gente que se acha organizada só porque tem um caderninho, no meu caso, de anotações, ou um grupo de WhatsApp consigo mesmo. E tem gente que leva isso a outro nível. Nossa convidada de hoje está nesse segundo grupo. Roberta Leroy, fundadora da Leroy Viagens, uma agência que nasceu em 2011 e cresceu com um objetivo claro: criar roteiros personalizados sem perder o controle dos processos. Roberta tem uma trajetória incrível no turismo, começou a carreira ainda na faculdade, passou por hotéis, atendimento turístico e agências, até decidir empreender. A Leroy começou no home office, depois foi para o coworking e hoje tem um espaço próprio onde os clientes são recebidos com cafezinho e boas conversas sobre viagem. Mas o que realmente chama atenção é a estrutura que a Leroy criou para garantir um atendimento fluido e eficiente. Não estamos falando só de boas práticas, mas de um verdadeiro sistema de gestão de clientes, processos bem definidos, uso estratégico de ferramentas como CRM, Trello e o WhatsApp gerenciado. Roberta, seja muito bem-vinda ao Café com Luxpert. Conta pra gente, você sempre foi essa pessoa organizada ou foi uma necessidade que surgiu ao longo da trajetória? Oi meninas, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E sobre essa questão da organização, eu sempre fui organizada. Eu ainda acho que eu preciso melhorar, mas eu sempre fui organizada. Qual o seu signo, hein, Roberto? Qual o seu signo, hein? Meu signo é Áries. Tá explicado. Eita, eu também, Áries, aqui. Com ascendente em Libra. É isso, eu creio que eu sempre fui organizada e isso agregou valor como empresária na Leroy para poder criar processos e organizar tudo para fazer uma empresa virar. Legal. E como o tema da nossa conversa de hoje é organização, esse episódio do Café com Luxpert tem o apoio da América BPO. A América BPO oferece um serviço de plantão sob medida para empresas de turismo, ideal para quem quer garantir suporte aos clientes mesmo fora do horário comercial, sem comprometer a vida pessoal da sua equipe. Sabe aquele momento que você está no meio de um jantar, um evento, do descanso merecido e toca o telefone com uma emergência de viagem? A América BPO entra exatamente aí, com processos operacionais bem definidos, atendimento em nome da sua agência, seja ela pequena ou grande, e tranquilidade para você e para o seu cliente. Quer saber mais? Acesse americabpo.com. Roberta, tem muita agência de luxo que ainda funciona no improviso, mas a Leroy, no caso, parece um verdadeiro QG de eficiência. Como foi essa virada de chave para um modelo tão organizado? Quando foi que você percebeu que você precisava ter, né, esse modelo de organização, enfim, se estruturar mais? Bom, eu sempre tenho um olhar que eu preciso melhorar. Então, assim, eu creio que eu posso inspirar muitas agências aqui, mas eu acho que eu ainda preciso melhorar muito. Eu acho que todos nós, né? Eu creio que para uma empresa crescer, ela precisa ter organização, para ela crescer de forma consistente. Porque, naturalmente, no mundo de hoje, nós temos uma tendência de estar sempre olhando ali para a divulgação, para as mídias. Hoje nós temos muitos canais de comunicação e automaticamente a gente vai querendo estar presente em todos eles para captar ali, aqui. Só que não adianta captar sem ter uma organização. Não adianta captar sem ter um processo interno para receber aquele cliente. Verdade. E você tem um fluxo bem definido desde o primeiro contato do cliente até o pós-viagem? Como isso melhora também a experiência do cliente e facilita, acho que facilita a rotina da sua equipe, né? Sim, isso foi muito bom para nós internamente e também para identificar o cliente que tem mais a ver com o perfil da nossa empresa. Nós temos o primeiro contato do cliente, ele pode ser formulário próxima viagem ou WhatsApp. Esse formulário próxima viagem, ele encontra no nosso link da bio do Instagram ou navegando pelo nosso site. De alguma forma ele vai encontrar esse link para preencher. E esse link, ele é bem completo. Tem muitas perguntas chaves lá dentro que a gente precisa para entender o perfil do cliente que está chegando para nós
para que possamos abordá-lo da melhor forma, explicando o padrão da nossa empresa, né, como que a gente trabalha. E o WhatsApp também, porque o contato do WhatsApp, ele tá ali linkado, não só no link da bio, como no nosso site também. Então tem o cliente que prefere acessar por ali. E nós também temos um script pronto, né, para já fazer um resumo das perguntas ali no WhatsApp, para o cliente nos trazer a informação e aí a gente começar o filtro da conversa para direcionar ele. Legal. Então, a gente sempre ouve assim, falar que processos demais podem engessar, né, o atendimento. Como eu, por exemplo, tenho operadoras que são muito burocráticas que eu acabo nem querendo comprar, porque hoje em dia é tudo prático, né? A gente até nem e-mail a gente quer mais usar, é tudo WhatsApp, e os clientes são muito imediatistas, né? Então, como você equilibra essa personalização e a estrutura? Isso é muito interessante porque eu sou extremamente prática, em todos os sentidos. Então, quando eu solicito algo para alguma operadora, eu mando tudo mastigado. Tudo. Eles podem simplesmente copiar e colar e me trazer a resposta depois. Né? Eles copiam e colam para o DMC, seja lá para quem for. Só que, dentro da nossa empresa, a gente precisa ter os processos bem definidos, em especial um script de como abordar o cliente numa primeira tratativa, porque senão a coisa não flui, senão a consultora ela fica perdida. O que eu vou falar para ele? Porque ele me disse isso. Então o que eu fiz? Eu criei um script para elas seguirem com o cliente quando ele falar determinadas coisas, né? E até chegar num limite de orçamento. Já chegou a pensar em algum destino? São quantas pessoas? Tem criança? Tem deficiente físico? Tem restrição alimentar? Então a gente tem toda uma maneira ali de abordar o cliente para entender, e aí chega num certo ponto que aí a conversa flui de forma personalizada, depois que ele traz todas as perguntas que a gente precisa. E para ter todas as perguntas que a gente precisa, é necessário o script. Então, a gente tem essa parte aí, que é padronizada, mas depois segue a conversa fluida, totalmente individualizada com cada cliente. Legal. Roberta, quando a gente pensou em convidar você, na verdade, eu estava querendo mesmo a sua inspiração, tá? Você vai inspirar muita gente, inclusive eu. Que bom! Porque eu não sou a pessoa organizada, eu sou a pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. E a minha sócia, que é minha mãe, é uma pessoa muito organizada. Ela vai ouvir esse podcast, vai se identificar como ela se identificou com o Bruno, como ela se identificou com a Ana Maria. Isso é muito legal, né? Ver como que as pessoas trabalham de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, né? Agora me fala a verdade. Você já foi do time dos que anotam tudo no bloquinho de papel? Ou sempre foi a louca dos processos? Já fui e ainda sou para algumas coisas. Porque, aspas aqui no nosso podcast, eu amo papelaria, então todo lugar que eu vou pelo mundo eu compro caderninhos. Inclusive eu tô com um aqui agora. Eu amo caderninho também. Eu sou a louca também, eu preciso visualizar, entendeu? Eu não consigo... Eu preciso escrever. E o meu prazer da vida é comprar caderninho em viagem, usar ele todinho pra falar assim, eu preciso comprar mais caderninho. Aí as próximas viagens eu vou e saio procurando caderninho. A louca da papelaria, gente. Mas enfim. Eu também, eu compro caneta de tudo quanto é tipo, eu preciso ter aquilo anotado. Inclusive eu faço reunião com meus clientes, presenciais ou online, com um caderninho. Eu tô conversando com ele online, eu tô com um caderninho aqui. Eu tô conversando com ele pessoalmente, eu tô com um caderninho também. Mas processos, especialmente porque a geração que trabalha comigo é a geração dos 20 e poucos. Eles não usam caderninho, não. Elas riem de mim, tipo, você anota tudo e tal. Eu falei, sim, mas elas usam nuvem, elas usam Drive, elas usam Canvas. Sim, é muito mais tecnológica, né? Totalmente. Então, como é que eu vou levar caderninho para elas? Elas podem até gostar para alguma coisa, mas não para isso. Então, tá tudo no Drive, inclusive alguns highlights de destinos para elas consultarem, hotéis, que às vezes eu tô lá do outro lado do mundo, elas precisam de referência de hotel, tá lá dentro do Drive. Assim como o script dentro do Drive, do que tem que perguntar pro cliente. E não só esse script do atendimento, mas também, o cliente fechou a venda dentro do Trello, que é uma ferramenta super importante que a gente usa depois que o cliente fecha, porque lá a gente coloca a data do embarque dele, tudo que tá faltando organizar, ou se tá tudo redondinho, e ainda tem uma sinalização de quando eu preciso começar a fazer o day by day dele, porque os roteiros de Europa a gente faz day by day, assim, extremamente minuciosos.
Então, ali dentro do Trello também tem todo o script. O que elas não podem deixar de perguntar? Vacina, assento, programa de milhagem, enfim. Visto, Um monte de perguntinhas que o cliente gosta, ele se sente acolhido. E o acolhimento é um dos pilares do nosso trabalho aqui na Leroy. Maravilha, E que ferramenta foi, assim, um divisor de águas para você? Aquela que faz você pensar assim, putz, como que eu vivia antes sem isso? O DigiSaque, que é a ferramenta que eu utilizo para o WhatsApp da agência. Eu até já comentei dela com vocês no Luxperts. Eu tô testando, gente. Tô quebrando a cabeça aqui. No começo não é fácil, mas acho que vai funcionar. O WhatsApp sempre foi uma dor. Eu acho que por mais que a gente tenha melhorado bastante, ele ainda é uma dor muito grande. Eu acredito que não seja só para o meu negócio, porque é um volume de mensagem gigante. Então, e olha que tem o da agência e tem o meu WhatsApp. Tem determinados clientes que chamam no meu WhatsApp. Mesmo que eu delegue eles chamam no meu WhatsApp. Mas isso é uma coisa que aconteceu com todo mundo, né? A gente fica muito exposto, muito disponível no WhatsApp, né? E às vezes o cliente quer uma bobagem mesmo, e aí você tem que parar para responder e tal. Qual é mesmo o meu voo? Tá tudo lá e tal, mas ele prefere perguntar para você. Então a gente fica muito disponível, né? Então realmente ele virou uma dor. Virou uma dor, e o WhatsApp, o DigiSaque, né? Ele me ajudou muito como uma ferramenta de organização. Por quê? Tá lá dentro dele o WhatsApp da agência. Então, esse WhatsApp tem conversas que a Luísa que puxa, que a Maria que puxa, que a Tatiana que puxa, e tem conversas que eventualmente eu preciso entrar e puxar e trazer o norte pro cliente, porque às vezes eu vejo que não é frequente, mas você vê quando o cliente tá fazendo hora com a cara do funcionário. Porque, na verdade, ainda por cima, sendo essa geração de 20 e poucos anos, não tem tanta experiência quanto você, né? E como o cliente espera falar com você, a Leroy é você, isso é bem tricky mesmo. A gente sente isso, acho que todas as agências sentem isso também, né? E é bom você poder monitorar as conversas, poder salvar uma questão, né? Uma coisa importante, um exemplo também importante que eu posso compartilhar com vocês, é porque imagina a gente no Instagram, 100% expostas ali. Tem cliente maluco em todos os setores, em todas as empresas, de todos os nichos. Tem os malucos. E maluco aparece ali no Instagram. E teve 2 casos pontuais que o cliente apareceu lá no Instagram. Nós respondemos, demos sequência com ela no WhatsApp da agência, tudo registrado, e eu via nitidamente que ela estava querendo brigar com a Maria, a minha assistente. Ela queria brigar. Mas eu te pedi isso, você mandou aquilo. Eu te pedi isso, você mandou aquilo. Mas você tá achando que eu não tenho dinheiro? Sabe aquela coisa que você vê que o problema tá no cliente? A pessoa. No cliente. O problema tá na pessoa. Ela queria arrumar uma briga naquele dia. Ela já veio pra briga, né? Já veio armada. Aí, por fim, eu tive que entrar na conversa. E falei, olha, estou lendo toda a conversa aqui, toda a tratativa da Maria com você. E a Maria te explicou direitinho, é isso mesmo que ela te disse. Mas isso é aquilo. Tá correto. Então, aí ela foi acalmando, entendeu? Entrando nesse assunto, vamos falar um pouco sobre a cultura empresarial? Muita gente fala que a organização é reflexo da cultura da empresa, né? Como que você garante que, no caso, a toda a sua equipe siga esse padrão e não caia na bagunça? Mais ou menos nesse gancho aí, né, da Maria. Eu observo muitas coisas interessantes da minha equipe e, ao mesmo tempo, uma coisa chave, assim, pra gente nós sermos alinhadas, nós temos os mesmos valores. Isso foi uma coisa bem importante, né? Quando eu conheci elas, quando elas começaram a trabalhar comigo. Partindo dos valores pessoais, elas também compactuam com os mesmos valores da empresa. Porque acaba que é difícil separar isso, porque o valor da empresa ele é totalmente ligado ao meu valor, Roberta, pessoa física. Uhum. Então, não tem como você trabalhar com pessoas que tenham valores muito destoados do seu, porque não vai dar. Eu já tive essa experiência, porque eu pensava assim, não tem problema nenhum, é diferente, mas tudo bem, a gente tem que dar oportunidade. Sim, temos que dar oportunidade, mas a gente tem que ter a visão de líder, de entender que a essência da empresa ela vem do dono, do líder, e os funcionários precisam estar ali envolvidos naquilo, e aí a coisa flui. Eu vou muito nessa forma, sabe? Então, a gente tem uma relação de muita sinceridade uma com a outra. Eu não gosto de ser uma empresa engessada também, porque não adianta você querer ser engessada para a geração dos 20 e poucos. Não funciona.
Então a gente vai se adaptando e hoje a gente tem uma coisa bem organizada, assim, que eu não vejo bagunça, não. Eu vejo uma coisa bem organizada. Então, isso seria o ponto principal, né? Quando você vai contratar um novo consultor, o caso é que ele seja alinhado com os valores da sua empresa, né? Então, seria os... Exatamente. Valores da empresa é algo 100% alinhado com os valores do dono. Então, não tem como fugir disso. É isso que faz a diferença das empresas. É isso que faz a gente não ser concorrente. Eu tô brigando com a Gabi, sendo que a gente tá no mesmo nicho. Não estamos brigando, somos parceiras. Um cliente identifica com o perfil da minha, um cliente identifica com o perfil da sua e tá tudo certo. Então, treinamento é essencial para manter a equipe no nível de luxo, né? Como que você faz isso na prática? Você tem uma programação para treinamentos? Enfim, como que funciona isso com a sua equipe? Uma ferramenta. Uma ferramenta, uma programação, ferramenta que você tenha frequência para treinamentos, atualizações? Não temos uma planilha de treinamentos, não. O que acontece é que sempre que possível eu envolvo elas em capacitações, né, que são os fan trips. Eu vou direcionando de acordo com a evolução do processo de vendas que elas estão recebendo, né? Então, assim, à medida que eu vou soltando mais responsabilidade, eu vou direcionando fan trips que vão ajudá-las a vender melhor. E não criamos, assim, nada muito padronizado, não. Mas eventuais treinamentos que eu chego e compartilho com elas. Ou eventuais treinamentos que são online. Gente, queria que vocês dessem uma atenção aqui. Tem como vocês entrarem nesse treinamento? Porque é óbvio pra mim, pra elas não. Eu convido sempre. E a gente já aprendeu nas edições do... Como chama as edições do Luxpert em seu Summit? O Experience. A gente já aprendeu em várias edições do Experience Luxpert que o óbvio tem que ser dito. Existem vários CPFs diferentes ali dentro do CNPJ, então a gente precisa dar a direção mesmo. É legal você lembrar disso. Dizem que empreender no turismo de luxo é um eterno equilíbrio entre crescimento e qualidade. Como que você faz para expandir sem perder essa sua essência? Você sabe que essa ficha caiu para mim no momento que eu estava quase surtando de sobrecarga e um cliente muito querido meu, que também é empresário do ramo da engenharia, ele até não sabe disso, um dia eu ainda vou falar isso para ele. Quem sabe ele vai ouvir seu podcast. Pois é, ele não sabe disso, ele é muito querido, um cliente muito especial, ele e a família dele sempre viajam conosco. E um dia ele falou comigo assim, sabe, Roberta, às vezes a gente precisa aprender a falar não. Porque na minha empresa de engenharia, ou eu saía contratando gente com qualificação que não me atendia para desenvolver um trabalho que eu não concordo, ou eu aprendi a dizer não e fazia muito bem feito com aquela estrutura que eu tinha. E que foi o que eu fiz. Eu aprendi a dizer não para algumas coisas que eu não dava conta ou que não compactuava com a filosofia da minha empresa. O dia que ele me falou isso, gente, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Toda vez que eu tô vendo que eu tô ficando sobrecarregada, eu volto e lembro dele. Então, assim, a gente aprende, né? Eu costumo dizer que eu aprendo muito com as meninas que trabalham comigo e com os clientes também. E eu acho que o maior desafio é aprender e saber falar não para coisas que não damos conta ou que não compactua com o perfil da nossa empresa. Perfeito. Isso é muito importante. Eu acho que é o mal desse século, que como a gente está muito disponível, a gente recebe muitas solicitações e a gente acha que atender bem é atender a todas. E, na verdade... Não é. Não é por aí. E é difícil. Ainda é difícil para mim falar não. Eu sei. Ainda é. Eu sofro disso também. Na sua opinião, o que pesa mais para uma agência se destacar no luxo? A expertise dos consultores, claro que não é só isso, mas ou a curadoria dos fornecedores. O que você acha que é mais importante para a gente do turismo de luxo? Eu acho que vem da gente, dos líderes, saber fazer a curadoria dos fornecedores e direcionar a equipe para usar os fornecedores XYZ. Eu acho que vem da gente. Porque aí somos nós que vamos dizer, essa operadora aqui é ótima para o nacional, segue com ela. Porque o trivial do nacional pode seguir, que é aquela demanda constante que sempre tem. Não só de nacional, de um Caribe básico, uma coisa assim. Segue com ela. Aquela outra ali, Europa, eles tiram de letra. Aquela outra ali, o exótico. Aquela ali, o navio. E por aí vai. Acho que esse olhar vem de nós, líderes, para direcionar a equipe. Com certeza é uma
Uma liderança também, né? É porque daí vem a afinidade com quem vai atender. A afinidade com quem vai atender é individual. Se a minha assistente tem afinidade com o consultor da operadora X e eu não, ótimo. O importante é resolver e fazer a venda. Uhum. Cada um tem um jeito e uma maneira de trabalhar. Então, mas a direção dos fornecedores vem da gente, o que leva a resposta ser curadoria dos fornecedores. Bacana. Agora, como que você define o DNA da Leroy? O que faz um cliente escolher vocês em vez de uma outra agência na sua região? Eu acredito que seja o acolhimento e atenção aos mínimos e mínimos e mínimos detalhes, porque isso é o que eu bato na tecla diariamente na agência. Da mesma forma que o óbvio tem que ser dito para minha equipe, o óbvio tem que ser dito para os clientes também. E não tem problema eu falar o óbvio para ele, afinal de contas ele está me pagando, ele me escolheu, eu tenho que falar para ele mesmo. E aqui em Minas funciona muito o acolhimento. Eu falo que o mineiro, ele é mais... Assim, a gente atende o Brasil... O cafezinho. A gente atende o Brasil inteiro, mas o nosso maior volume de cliente, ele vem de Minas. E o mineiro, ele precisa se sentir acolhido. Ele é diferente do paulista, do carioca. Eu vejo o paulista e o carioca bem mais práticos, assim, sabe? Eu vejo os meus clientes mais antigos, incluindo os mais VIPs, eles gostam de conversar comigo, eu reservo às vezes uma tarde para tomar café, conversar. Então, é o acolhimento. Bacana. E cercado dos mínimos detalhes, que é aquela coisa que eu falei com vocês lá do script não só do atendimento, mas do pós-venda. Tipo, vamos planejar a entrega do cliente. Qual que é o seu programa de milhagem? Onde você gosta de sentar? Você quer pagar assento ou não? Você quer se arriscar para as 24 horas antes ou não? Tem alguma restrição alimentar? E por aí vai, porque mínimo detalhe tem tudo, né? E aí também vale uma atenção, às vezes, saber o que o hotel está oferecendo para sugerir para o cliente, porque o que um oferece não é o mesmo que o outro, e por aí vai. Conhecer, na verdade, né, o teu cliente, você acaba conhecendo até o perfil dele, você já vai de certeira né, naquilo que você vai estar oferecendo. E os clientes de luxo, eles esperam um serviço rápido, né, mas sem perder esse toque pessoal, essa personalização. Como vocês administram isso na prática? Essa parte do atendimento, ela é bem delicada, assim, porque a gente precisa trazer muita sinceridade para o cliente em dizer, olha, esse destino que você está me pedindo, eu demoro 48 horas para elaborar. Ou esse outro destino que você está me pedindo, pela minha experiência dos últimos que eu fiz, eu estou demorando uma semana para receber resposta. Porque não adianta a gente querer matar a operadora ou o fornecedor do outro lado. Me manda aquela coisa, né? Que a gente às vezes fica desesperado. Não adianta. É que nem a gente está experimentando com o Japão, né? Uma demora grande. O Japão, eu criei um caminho alternativo aí que tá funcionando bem. Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu já compartilhei no Lux, mas posso compartilhar novamente. Então, é delicado isso. A gente tem que abrir o jogo, mas antes de eu descobrir esse caminho alternativo do Japão... Clara, né? Ser clara. Antes de eu descobrir esse caminho, puxando o gancho do exemplo do Japão, eu já cheguei a falar com o meu cliente, olha, as respostas estão vindo cerca de 20 a 30 dias, tudo bem? Uma vida. Eu tive que ser sincera, porque aí ele vai entender. Aí eu expliquei, olha, a gente vive ainda reflexo do pós-pandemia. Fornecedores nível mundo ainda não estão com as suas equipes 100% inteiras novamente. E o volume veio assustadoramente para todo mundo. E era o destino que estava em alta, né? Tipo, como esse ano vai ser Japão e Coreia, então tá tudo... Exato. Acho que o pessoal tá querendo ir muito longe, né? Para se prevenir que outra coisa dessa aconteça e não consiga mais ir tão longe. Eu percebo muita mudança no mundo pós-pandemia em todos os sentidos. Nada é igual era antes. Sim. E aí a gente precisa também contextualizar o cliente nisso da atualidade. Essa é clara. E o follow-up é uma etapa essencial, né? Como vocês fazem um pós-venda para garantir que esse cliente volte sempre? Normalmente esperamos uns 3 dias após o retorno dele e chamamos ele. Oi, quero saber, foi tudo certo na viagem? Porque tem aqueles clientes que fazem questão de falar com você a viagem inteira. É impressionante. A pessoa não liga. Mandar foto. Meu Deus! Tem uns clientes que eu falo assim, não, meu Deus, ele não descansa, ele quer conversar comigo durante a viagem inteira dele. Sim. E tudo bem, né? A gente Mas isso é muito legal, né? Porque a gente tem um follow-up em tempo real e quando acontece alguma coisa, dá tempo de você de você consertar,
tentar se redimir ou ajudar, ou até dar uma dica que você não deu antes, que você percebeu que ele pode usufruir. Eu acho muito legal. Muito legal. Tem uns que são muito engraçados, assim, eles são muito queridos e me chamam o tempo todo, falam comigo o tempo todo. Outros marcam no Instagram todos os passos que eles fazem, outros não falam nada, mas depois me traz aquele texto lindo no final. E eu digo texto lindo não só assim, elogiando, não, mas às vezes pontuando coisas. Olha, isso aqui naquele hotel tava muito bom, mas talvez valha um reparo, porque a gente recebe feedbacks construtivos também, né? Claro, claro. E aproveitando esse gancho que a gente está falando do cliente que manda mensagem durante a viagem, mas não, tem cliente que manda mensagem assim, meia-noite, no domingo, esperando uma resposta na hora, porque a gente está ali disponível, está ali online, né, para eles e, enfim, como que você lida com isso? Até onde vai o limite do bom atendimento? Com o passar dos anos, eu aprendi que tudo na vida precisa de limite. E isso é igualmente ligado a respeito. A gente precisa botar limite nos clientes, no sentido de, às vezes ele tá mandando aquela mensagem ali fora de hora, tipo, se ela me responder, ótimo. Mas se ela não me responder, tudo bem, ele vai esperar até 9 horas da manhã do dia seguinte, do dia útil. Às vezes a ansiedade é nossa, né, de responder. Às vezes, ou muitas ou quase todas as vezes, a ansiedade é nossa. Por isso que a gente precisa nos cuidar também da nossa mente e saber nos equilibrar, porque o limite pra gente, quem bota é a gente. Verdade. Então, ele pode mandar mensagem a hora que ele quiser. Do sábado, do domingo, a hora que ele quiser. Mas 9 horas da manhã, oi, bom dia, tudo bem? Vi sua mensagem, vamos conversar. E aí segue. E existem formatos diferentes de atendimento para cliente VIP ou cliente fidelizado? Você faz essa diferença? Eu não gosto de dizer que tem atendimento diferenciado, porque eu acredito que não deve haver uma diferença, porque eu acredito que o que não é VIP ainda, ele pode se tornar. Eu, no caso, tenho. Eu só atendo e respondo fora de horário comercial meus clientes fidelizados, que são super... Ah, sim, você não precisa atender fora de horário um cliente que nunca comprou com você. Não, e assim, cliente que sempre... Porque senão você já começa mal, uma relação abusiva. Exatamente, mas assim, eu não costumo dizer que tem diferença, mas existem ali aquela conta do 20-80, né? Dos 20 clientes mais VIPs versus 80 que não são tão VIPs, mas eles estão girando ali na sua empresa, assim como os outros. É por isso que eu não gosto de dizer que tem a diferença, mas existem os clientes que são mais velhos, que a gente tem mais afinidade e que a gente sente quando é um cliente que não está sendo folgado conosco, né? Então a gente sente quando aquele cliente está realmente ali precisando, até a maneira dele escrever, com todo cuidado, olha, me desculpa de estar te chamando, eu realmente precisava dessa informação. A gente sente, a gente vê, e aí a gente conduz a resposta, né? Como que vai ser isso? Como a Gabi disse, né? Não é que eu estou segregando os clientes, mas a gente sabe, a gente sente o cliente. Sim, E quais as tendências você tem observado no comportamento dos clientes de luxo? Como é que você está se adaptando a essas tendências? Eu vejo que eles têm um prazo menor de programação de viagem. Hoje são exceções os que planejam com 10 meses de antecedência. Eu vejo também que eles valorizam cada vez mais os serviços. Eles não... Porque, assim, a premissa de um cliente de luxo, ele tá buscando serviço. Com certeza. E um bom serviço envolve ele não querer fazer nada. Ele quer um bom serviço. E aí eu venho observando isso. Nem sempre é sobre o quanto você está cobrando. É claro que isso importa, sempre. O cliente não é bobo. Mas é como você está apresentando tudo que está incluído ali para ele não ter que fazer nada. Eles estão mais mimados hoje em dia também, né? Eles querem... a gente vê isso. Mas, enfim, para quem está ouvindo e quer transformar a agência em um modelo mais organizado, qual você diria que seria o primeiro passo? Olha, eu diria que buscar as ferramentas e treinar a equipe. Porque eu acho que já caiu por terra aquela coisa de querer o funcionário pronto para já entrar na sua empresa e já executar tudo sem você interferir em nada. Não, eu acho que cabe ao líder treinar, sim,
Gente, e eu tô falando de treinar assim, olha, quando você for responder o cliente no WhatsApp, coloca uma florzinha, se for uma mulher, vamos trazer um carinho ali na resposta. Eu tô falando desse nível de treinamento. Quando você vê que o cliente tá muito confuso, pega o áudio e manda pra ela uma voz bem doce pra acalmar o coração dela, porque às vezes a sua voz acalma o coração do cidadão que tá do outro lado, né, desesperado. Então a gente tem que saber ter esse tato. Então, assim, treinamento do básico. Eu acho que essa é a chave do negócio. E ser exemplo, porque nós somos exemplo, não tem jeito, gente. Eu vejo as minhas meninas, muitas vezes, sem eu ensinar, sem eu pedir, sem eu falar nada. Até o jeito de vestir, elas vão parecidas comigo. Tem dia que é muito engraçado. Tem dia não, muitos dias que é muito engraçado. Então, eu acho que muita coisa vem da gente, que tá liderando. O exemplo, exato. E para o futuro, o que a gente pode esperar da Leroy? Tem alguma novidade vindo por aí? Tem uma novidade que já está sendo testada, que é uma nova ferramenta que eu acredito que é um oceano azul a ser explorado. Mas como ela ainda está sendo testada, eu acho que eu vou guardar o segredo para o próximo podcast, para eu falar dela, caso ela dê certo. A gente fica no aguardo aí, Roberta. É um oceano azul, eu acredito, já está em teste. E quando tiver já no ponto certo, eu conto para vocês. É isso aí, a gente também tem investido em tecnologia bastante aqui na Luxperts, também estamos vindo com a nossa plataforma. Em breve a gente vai estar contactando todas as agências, né, Babi? Então vamos estar implementando aí a nossa nova plataforma também em todas as nossas agências. A gente adorou esse papo, Roberta. Obrigada por compartilhar tanta coisa valiosa com a gente e com os nossos ouvintes. Espero ter agregado valor para quem for ouvir esse podcast. Estou à disposição para eventuais dúvidas. E eu acredito que juntas, né, somos mais fortes, né? A experiência de um agrega mais valor com o do outro e assim vamos crescendo. Eu agradeço imensamente fazer parte do Luxperts. Para mim é algo muito importante. Segundo a nossa frase, ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos, né? A frase que a gente costuma pregar sempre. Gente, vão lá seguir a Leroy Viagens no Instagram, né? O seu @ é @Leroy Viagens, né? Exato. E foi um prazer ter você com a gente. Até a próxima com essa tua novidade aí, que a gente vai ficar curiosa para saber o que é. Prazer foi meu. Obrigada, meninas. Beijo. Um beijo. Você ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.